Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta sexta-feira, 17 de junho de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista de quarta-feira. Campeonato Argentino, o River Plate perdeu para o Colón de Santa Fé por 1-0, o Boca Juniors venceu a equipe do Tigre por 5-3 e pelo Campeonato Brasileiro estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro e não bateu. A partida terminou empate em 0-0. A equipe do Atlético Mineiro, que não consegue mostrar o mesmo futebol da temporada passada, já estão falando aí até na troca do treinador. O Red Bull Bragantino venceu o Coritiba por 4-2, um jogo aí com muitos gols. Fez 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo a equipe do Coritiba diminuiu. Aos 75 o Red Bull Bragantino ampliou o placar para 4-1. E nos acréscimos, a equipe do Coritiba ainda descontou e terminou mesmo no 4-2. O Flamengo venceu a equipe do Cuiabá por 2-0, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. O Internacional venceu fora de casa a equipe do Goiás por 2-1. O Internacional abriu o placar, até conseguiu o empate a equipe do Goiás, mas no início do segundo tempo, a equipe do Internacional marcou o gol da vitória. América Mineiro contra o Fluminense. O América Mineiro teve um jogador expulso no início do jogo, com 11 minutos, e não saiu nenhum gol nessa partida. A equipe do Fluminense, com um a mais, foi melhor, teve 78% de posse de bola, mas finalizou apenas 3 vezes a gol. A equipe do América Mineiro, com um a menos, finalizou mais que a equipe do Fluminense. E para fechar os jogos do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira, Atlético Paranaense contra o Corinthians. A equipe do Corinthians abriu o placar aos 5 minutos com um belo gol de falta do Roger Guedes. A equipe do Atlético Paranaense começou muito bem essa partida, parecia ali que ia fazer um gol a qualquer momento, mas em uma cobrança de falta o Corinthians abriu o placar e conseguiu dominar a partida, teve mais posse de bola no primeiro tempo. A equipe do Atlético Paranaense foi melhor no segundo tempo e conseguiu o empate em cobrança de pênalti aos 82 minutos. Então a lista de quarta-feira, que tinha apenas o over mais de 2 gols no jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro, ficou aí com 100% de erro. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. É uma sexta-feira com pouquíssimos jogos. Campeonato Brasileiro da Série B, Criciúma contra o Brusque. A equipe do Criciúma ocupa a sexta colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Brusque na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 8ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Brusque ocupa a 14ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 2-2, empate por 2-2 e vitória do Brusque por 3-1. O Criciúma vem de vitória pelo Campeonato Catarinense da Série B, venceu o Atlético Catarinense por 3-1 e pelo Campeonato Brasileiro da Série B vem de vitória e venceu a Chapecoense fora de casa por 3-2. A equipe do Brusque vem de derrota, perdeu em casa para o Ituano por 1-0. Aqui é um clássico estadual, o momento do Criciúma é melhor e eu vou colocar a equipe do Criciúma em back. Dando sequência, CRB contra o Ituano. A equipe do CRB na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Ituano na 15ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A classificação, jogando em casa, a equipe do CRB ocupa a 9ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Ituano ocupa a 12ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Os últimos jogos, a equipe do CRB vem de vitória e venceu em casa o Vila Nova por 1-0. E a equipe do Ituano vem de vitória e venceu fora o Brusque por 1-0. Os últimos jogos do Ituano fora de casa tem 4 derrotas e 1 vitória. E a equipe do CRB, os últimos jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Aqui eu vou colocar também a equipe do CRB em back. Lembrando que back na Série B é sempre mais complicado,
então precisa ter um pouco mais de atenção antes de fazer essa entrada. Lembrando também que aqui não é para entrar e ficar com uma vela na mão torcendo os 90 minutos. Dando sequência, Campeonato da Coreia do Sul, eu vou ficar de fora, eu não tenho conhecimento nenhum sobre essas equipes. Copa do Chile também vou ficar de fora. Campeonato Chinês também eu vou ficar de fora. Acho que o que temos de mais interessante para esta sexta-feira é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então a lista ficou aí com BEC Criciúma e BEC CRB. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.